Opa, bom dia, bom dia. Pois é, ainda tá bem cedo de manhã aqui, então continua sendo bom dia para mim. Olha só, vamos continuar falando de verbos modais? Se faz tempo, por alguma eventualidade que você assistiu a nossa aula anterior, a nossa aula de número 33, né? A gente continua dentro do mesmo tema. Eu quero que você dê uma olhadinha naquela aula anterior bem rapidinho, para refrescar o conteúdo na sua cabeça. Estamos falando de verbos modais, que são verbos auxiliares e que eles vão modificando o significado do verbo que acompanha eles, dependendo do contexto da frase. E é isso que a gente vai ver agora. Então, olha que interessante. Eu tenho aqui alguns verbos modais que foram apresentados na aula passada, e esses verbos modais, eles vão agora afetar as frases de maneiras diferentes. Pela primeira vez no nosso estudo, um verbo modal afeta o significado do verbo que está do lado dele ali. Beleza, então ó, imagina que esse aqui é um verbo principal. Eu coloco o verbo modal aqui do lado, o verbo modal afeta o significado. Você não está nem vendo a garrafa por causa do fundo. Elaia! Vamos imaginar que esse mouse aqui, ó, é um verbo, agora você enxerga, né? É um verbo principal. Tudo bem, vamos lá. Vamos imaginar que esse mouse é um verbo principal. O verbo modal, ele vem aqui do ladinho. E aí o que ele faz? Ele afeta o significado desse verbo aqui. Pronto, afetou, ó, se tornou uma coisa diferente. Porém, ele quando faz isso, ele só faz isso dependendo da frase como um todo. Então a frase afeta o verbo modal que afeta o verbo principal. É isso. É bem interessante isso, parece difícil, mas você pega o jeito rapidão porque o português nos ajuda. Dá uma olhada. Eu tenho aqui, ó, aquilo que os chineses não entendem, tá? Esse can, ele se escreve e se fala igual a esse, que se escreve e se fala igual a esse. Mas não é a mesma coisa. Eles não afetam a frase da mesma maneira. E para eles, que tem apenas, as palavras têm apenas um significado, eles falam, mas como que pode? Para nós já vimos que não é assim, né? Que no português uma mesma palavra tem vários significados, tem várias maneiras de ser usada. Então vamos lá. Quando eu digo I can cook well, bom, a gente já viu isso na nossa aula passada, que esse I can cook well, graças a esse well, que significa bem, essa frase significa eu sei cozinhar bem. Ó, eu sei cozinhar bem. Não dá para traduzir eu posso cozinhar bem. Eu acho que a gente não falaria isso, tá? Mas, nesse primeiro contexto, olha só, eu sei cozinhar bem, o que o can está fazendo aqui? Ele modifica a ideia do verbo cook. Note que sempre depois de um verbo modal, ó, sempre, o verbo principal você não mexe, tá? Isso foi dito na aula passada também. O verbo principal você não mexe, então tá bom. Quando eu digo eu sei cozinhar bem, esse can entrou na frase para dar a ideia de que eu tenho uma habilidade, a habilidade de cozinhar. Esse é um uso bastante comum do can. Ele indica uma habilidade. Olha que bacana. Tio Rê, por que tem aqui duas, can e could? Porque eu vou trabalhar as duas com você. Can é a forma do presente, could é a forma do passado. Então vamos deixar anotado isso para você. Agora, olha que louco, tá? Não é porque o could é a forma do passado de can que ele só indique o passado. Você já vai ver isso comigo. Lembre-se, estamos falando de verbos modais que são a estrutura mais subjetiva do inglês. Então o que eles indicam, como traduz, para que servem, depende do contexto da frase, tá bom? Mas no primeiro momento, sim, esse can, ali na frase número 1, indica uma habilidade no presente. Legal? Beleza. Agora olha a frase de baixo. You can go home if you want to. Imagina que você está lá cansado no seu trabalho e tal, e aí você fala, ai meu Deus, eu não queria estar aqui hoje, e o teu chefe escuta. Sabe aquela pessoa escutou o que não era para escutar? E ele fala assim para você, de uma maneira, né, bastante irônica, ele fala assim para você, pode ir para casa se você quiser. Bom, tem várias maneiras de se interpretar isso, mas quando ele fala isso, ele está lhe dando a permissão. Você fala, não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar. Psicologia inversa, né? O cara te dá a permissão e aí você entende o recado e fala, não, eu vou ficar. Mas quando ele fala, pode ir para casa se você quiser, concorda que esse can agora não é, está lhe dando a ideia de permissão. Quando o cara fala, você pode ir para casa se você quiser, ele está falando da habilidade que você tem para ir para casa? Não! Em momento algum esse can se confunde com o primeiro, que é a habilidade. Tá entendendo como é que esses caras funcionam? Agora olha a frase de baixo, smoking can kill you. Opa, a gente já sabe que nem tudo que tem NG está acontecendo. Então a frase diz que fumar pode matar você. Tá, em algum momento esse can é igual ao primeiro? A frase está falando da habilidade que o cigarro tem de te matar?
Não, não. Então tá, então esse can é permissão. Aqui, quando a frase diz fumar pode matar você, é que o cigarro tem permissão para te matar. Não. Então o que é esse can? Fumar pode matar você. Peraí, todo mundo que fuma morre disso? Morre do cigarro? Não, não. Mas quando você fuma faz mal para você, e aí eu posso dizer assim, olha, fumar pode matar você. Existe isso mesmo, esse can já é o can de possibilidade. Olha que bacana. Então, na verdade, por que eu não traduzo can ao pé da letra? Porque para cada frase ele assume sentidos e significados diferentes. Às vezes ele é o verbo saber, às vezes é poder no sentido de conseguir, às vezes é poder no sentido de ter a permissão, eu posso. É isso, cara. Por isso que eu não traduzo eles ao pé da letra. Legal? Então veja, e quantas outras possibilidades? Não sei, eu vou fazer essas 3 aqui, mas você vai vendo que o verbo can, ele é muito subjetivo. Eu não quero tratar de todas as situações possíveis e imagináveis, porque eu não consigo fazer isso. Mas eu posso sim fazer você entender a dinâmica dele. Vamos para a negativa. Olha lá, ó. Esse can't é igual a esse can't, que é igual a esse can't, no entanto, eles têm funções diferentes em cada frase. Tudo bem? Então é isso que lá o chinês, por exemplo, não tem na língua dele. Ó, you can't get in there. Imagina que você está dentro de um hospital, existe uma porta escrito acesso restrito, você fala, ai cara, que curiosidade, vou entrar aqui. A hora que você pega na maçaneta assim, ó, o vigia fala, ei, you can't get in there, man. Ficou bonita essa frase. Ó, o cara fala, não pode entrar aí. You can't. Você não pode entrar lá. Quando ele fala you can't, na verdade essa frase número 4 é o contrário dessa, né? Esse can't ali, portanto, indica uma proibição, é o contrário da permissão. Você não pode entrar. Mas veja, quando eu digo I can't speak Russian, essa frase aqui significa que eu estou proibido de falar russo? Não. A tradução dela é eu não sei falar russo, eu não consigo. Eu não posso no sentido de eu não consigo. Então a número 5, na verdade, é o contrário do quê? Da habilidade. Se eu não sei, se eu não consigo, então essa frase indica uma inabilidade. Olha que loucura. Assim mesmo, sem H, tá? Inabilidade presente. Que estranho, né? Agora vamos imaginar essa última, a número 6. A número 6, imagine um cenário, você está indo à praia. Beleza, eu ainda não peguei praia, você nota pela minha cor desbotada, mas tudo bem. Dizem que praia envelhece mesmo, então quero continuar assim, sem envelhecer. Olha só, e aí, cara, sabe o que eu acho sensacional de praia? Eu preciso pegar uma praia, isso é uma questão psicológica, né? Tudo bem, eu vou conseguir esse ano tirar 4 dias de férias. Pô, 4 dias, cara! E aí eu vou pra praia, lógico. E aí o que acontece? Peraí, vamos falar direito aqui, né, professor? Eu vou à praia. Mas você já notou que quando você está andando na praia, todo mundo é bonito de longe? Né? Você olha a pessoa de longe, a gata já se arruma e tal, nossa, né? Você também arruma a postura, tá vindo a gata, chega perto e você fala, ai, deixa eu dar um mergulho. Não sei, acho que é o efeito do sol, né? Mas aí o que acontece? Imagina que você tá andando aqui do meu lado, tudo bem? Você tá aqui do meu lado, a gente tá andando na praia, vendo a galera bonita, pá. Aí lá na frente tem uma pessoa e eu falo pra você assim, olha o John vindo lá na frente. Você olha e fala, tio Rê, a idade pegou mesmo, né? Aí você fala essa frase aqui pra mim, você fala, that can't be John, tio Rê. He's taller. Você fala, olha, aquele não pode ser o John. Ele é mais alto. Ó, a gente já estudou isso aqui. A gente já estudou essa estrutura aqui no comparativo, tá? Comparativo do grau dos adjetivos. Quando eu uso esse can't para dizer aquele não pode ser o John, ele é mais alto, eu estou proibindo de ser o John? Não. Eu estou dizendo que é impossível que seja o John, é o contrário da possibilidade, porque o John é mais alto. Então aqui essa frase indica impossibilidade. Pegou? Tá entendendo o que acontece? É isso. E assim vai afora. Por exemplo, vamos falar um pouquinho do could. A gente viu aqui que o could é a forma do passado de can. Claro, porque eu te falei que os verbos modais não podem sofrer alteração. Então, assim como o verbo work, ele tem passado, eu coloco ed, mas o can não pode ser acrescido de ed para formar o passado. Não, porque os verbos modais só podem sofrer esse tipo de alteração aqui, ó. Ir para negativa ou ir para frente para pergunta, mas nenhuma outra alteração. Então, para nossa sorte, o can já tem uma forma do passado. Só que eles são verbos modais, eles são subjetivos. Então, pode ser que a forma do passado de can, could, indique o passado, mas pode ser que não. Veja,
Quando eu digo Tom could speak Italian as a kid, esse could é igual a esse aqui. Mas aqui a frase está dizendo que o Tom sabia falar italiano quando criança. Bom, se ele sabia falar italiano quando criança, realmente esse could é o passado de can, né? E ele indica agora uma habilidade passada. É isso que ele indica aqui, ó. Uma habilidade passada. Às vezes o can indica uma habilidade presente, esse cara indica uma habilidade passada. Ele sabia falar italiano, não sabe mais. Agora veja essas duas frases juntas. Can I talk to you for a moment? Opa, posso falar com você por um momento? A frase de baixo, could I talk to you for a moment? Eu poderia falar com você por um momento? Bom, responda para mim. Na frase, posso falar com você por um momento, eu já falei? Não, ainda não, eu estou pedindo para falar. Tá. E na frase, eu poderia falar com você por um momento, eu já falei? Também não. Então veja, não é porque essa frase aqui, essa pergunta tem could, que ela indica o passado. Na verdade, isso nem aconteceu. Eu nem falei com você ainda. Mas qual a diferença entre dizer posso falar contigo e eu poderia falar com você? Nas duas eu estou pedindo o quê, gente? Nas duas eu estou pedindo permissão, concorda? Posso falar com você? Estou pedindo permissão. Eu poderia falar com você? Estou pedindo permissão. Mas quando eu jogo o verbo no passado, eu dou uma ideia de distanciamento entre eu e o interlocutor. Eu dou uma ideia de distanciamento. Por quê? Porque de repente não é uma pessoa íntima minha, né? Aí eu falo, olha, eu poderia falar com você? Eu poderia ter um minuto do seu tempo? Então, na verdade, aqui dá uma ideia de formalidade. É isso. Esse distanciamento gera um distanciamento formal mesmo. Então, na 8 é uma permissão informal, na 9 é uma permissão formal. E só para encerrar, o can, o could, que claro, terão vários outros usos que você vai percebendo pelo texto. Quando eu digo can I help you? Posso ajudar você? Na verdade, nessa frase, o can está sendo usado para um oferecimento, para oferecer ajuda a alguém. Tá certo? É isso. Então, a partir dessas percepções, você vai perceber outras coisas com relação aos verbos modais. E que tudo depende da frase em que ele está sendo usado. Olha o should. Todo mundo sabe que should significa deveria. Pois é, ele tem um sinônimo, ó, que é o ought to, que é um dos poucos verbos modais que tem esse to do lado. Porque normalmente, ó, você tem o verbo modal e o outro verbo e nada entre eles. É assim que tem que ser. Mas o ought, ele tem esse to do lado dele, que o americano não fala ought to, ele fala oughta. Tá bom. Mas olha só, é isso mesmo, oughta. Olha só, o should pode ser o verbo deveria, mas ele também significa deve. Deve. Isso ninguém te conta. Olha só essa frase. You should talk to Jane about your report. Você deveria falar com a Jane sobre o seu relatório. Tá bom? É isso que essa frase diz. Então, quando eu digo aqui você deveria falar com ela, realmente essa frase indica um conselho, que é o uso mais comum do deveria, do should. É o uso mais comum mesmo, tá? Mas olha a frase de baixo. Your application form should be sent to France in order for you to be enrolled. Opa! O seu formulário de candidato deve ser enviado para a França a fim de você ser matriculado. Veja que não é só um conselho, gente. Essa frase está dizendo que o formulário deve ser enviado para a França. Não enviou, não vai ser matriculado. Portanto, essa frase aqui, o should, é um pouco mais forte do que um conselho. É uma... Bom, eu posso ter duas interpretações. Eu posso dizer que ele indica uma necessidade, é necessário que você mande, ou até uma obrigação. Pois não mandou, não vai ser matriculado. Tá bom? Então olha que interessante. O should na negativa fica shouldn't. Aqui eu posso ter um conselho na negativa também. Veja, você não deveria fumar. Essa frase, ainda assim, na negativa, indica um conselho. Sim, é possível um conselho na negativa. E essa última aqui é um caso bem raro que você vai encontrar em livros mais aprofundados de gramática, mas que eu trouxe para você perceber. Ó, we should get to the resort in 30 minutes. We left home at 6 o'clock. Sabe aquela coisa da viagem que está demorando e a pessoa fica, quando que a gente chega? Quando? Quando que a gente vai chegar? E alguém responde assim, ó, olha, nós devemos chegar ao recanto em 30 minutos. Nós saímos de casa às 6 horas. Então, essa frase indica o que a gente chama de expectativa. É uma expectativa de que algo aconteça, uma expectativa de chegar. Beleza? Bom, vamos lá. May e might, eles têm a mesma dinâmica do can e do could. Lembra que o can tem a forma do passado could? Pois é, o might é a forma do passado de may. Mas o could tinha uma coisa um pouquinho diferente. O could podia indicar passado ou não.
certo? Ele podia indicar o passado ou não, dependia do contexto da frase. O might é um pouco diferente. Ele é a forma do passado de may, mas ele nunca indica o passado. Ele nunca indica o passado. Ele tem exatamente a mesma tradução que may. Mas como assim? Então qual a diferença? Qual a diferença entre um e outro? A diferença é a seguinte, meus queridos, pensa comigo. Imagine, deixa eu ver uma dinâmica aqui, ó, para a gente ver se faz sentido na sua cabeça o raciocínio. Por que o verbo no passado ali não indica passado? Por que o might não indica passado? Vamos imaginar a seguinte cena aqui, tá bom? Vamos imaginar a seguinte possibilidade, tá? Vamos lá. A gente está falando de may e de might. Então tá bom. Vamos dizer o seguinte, eu digo assim para você, olha, você... essa história de a pessoa jogar na Mega Sena, por exemplo, né? Que ela fala assim, olha, pode ser que você ganhe na Mega Sena, existe uma chance de você ganhar na Mega Sena, tá? Existe uma chance de você ganhar na loteria, tá bom? Mas é uma chance remoto. Então vamos lá, vamos pegar a palavra remoto, deixa eu escrever ela aqui, olhe para mim aqui, eu estou escrevendo, isso. Vamos pegar a palavra remota. Remota. Esse exemplo vai ficar bem bom, tá? Já formulei ele na minha cabeça aqui, ó. Quando eu digo para você assim, ó, não jogue em loteria, existe uma chance remota de você ganhar. Chance remota é mais ou menos chance de você ganhar? Não, chance remota é menos. Então tá, então a palavra remota tem a ver com menos chance. Tá bom. Agora vamos imaginar um outro cenário, que eu digo para você assim, olha, vamos falar sobre uma época remota da humanidade. Vamos falar sobre uma época remota, né, ou tempos remotos da civilização. Quando eu digo que eu quero conversar com você sobre uma época remota, eu quero falar com você sobre o presente, passado ou futuro? Não, obviamente que eu quero falar sobre o passado. Então você entendeu o que eu queria dizer. Como assim? Olha só. Concorda que a palavra remota tem a ver com o passado? E concorda que a palavra remota tem a ver com menos chance? Então toda vez que eu jogo uma estrutura para o passado, eu diminuo as chances dela acontecer. O may significa pode. O might significa pode, no sentido de pode chover hoje. Agora, quando eu jogo pro might, joguei o verbo pro passado, o que aconteceu com o significado da frase? Diminuir as chances dele acontecer. Esse é o raciocínio. Então o might, ao contrário do can e do could, ele é sim a forma do passado de may, mas a única coisa que acontece é que, por ele estar no passado, distanciamento diminui as chances de algo acontecer. É isso. Então olha as frases. Primeira frase diz assim, I think Josh might be at the mall. Eu acho que o Josh pode. Os dois têm essa tradução de pode. Pode estar no shopping. Isso aqui indica uma possibilidade. É possível que ele esteja lá. Eu acho que ele pode estar. É uma possibilidade. Tá bom? Agora, olha a 2 e a 3 juntas. It may rain today. Pode chover hoje. It might rain today. Pode chover hoje. Ah, a tradução é igual, tio Rê? É igualzinha. Mas o que muda então? Isso aqui, ó. Se o might é a forma do passado de may, a forma do passado vai dar uma ideia de menos chance. Então a gente vai dizer o seguinte, a gente vai dizer que no it may rain today, o may dá uma ideia de probabilidade de algo acontecer. E o might, como a gente já viu na número 1, é algo com menos chance. Menos chance é algo mais no plano do imaginário, é uma possibilidade. Tá, mas probabilidade não é o mesmo que possibilidade? Não. Tanto que na matemática, você estuda uma área da matemática chamada probabilidade, que é calcular as chances de algo acontecer, não é isso? A probabilidade é você calcular. Se você calcula, é porque você traz para o papel, você calculou, você trouxe mais próximo da realidade. Se algo é possível de ser calculado, as chances de acontecer, é porque é algo com mais chances, é algo palpável, é algo que é passível de ser, inclusive, calculado. Possível. Ah, possível é muito vago. Certo? É isso. Então, fica a dica aí para você. E a última frase que diz, you may go home now. Você pode ir para casa agora. Sim, o may também indica permissão. Tá bom? Mas disparado, o verbo modal que é mais utilizado em todas as provas, é o may. Ele é mais do que o should, ele é mais do que o can, do que o could. E normalmente, apesar de você ver aqui que ele indica algumas coisas diferentes, né? Ele pode indicar permissão, ele pode indicar a probabilidade, né? Mas, cara, 99% dos casos, o may
dá um grau de incerteza à frase. Ele tira a certeza da frase, como ele fez no número 2. Ó, pode chover hoje. Pode. Incerteza. O may, 99,9% das vezes que ele aparece em textos, ele aparece assim. Ele tira a certeza da frase. Então, anota isso em algum canto que você não vai esquecer. O may dá um grau de incerteza à frase. Legal? Pra gente terminar, a gente já tá caminhando pro finzinho, o must. Todo mundo sabe que o must significa deve, no sentido de ter que fazer alguma coisa. Portanto, ele é um verbo modal muito forte. Ele tem essa pegada de obrigação. Olha o número 1. Citizens must respect the law. Os cidadãos, por favor, plural, não é cidadões, não é chapéis, não é degraus, pelo amor de Deus. Você sobe os degraus, você vê vários chapéus e você tem os cidadãos, não são cidadões, tá bom? Olha só, cidadãos têm que respeitar a lei. Esse tem que, ó, must, verbo modal, seguido de verbo principal sem mexer, ele dá uma ideia realmente de obrigação, concorda? Ah, mas se eu quiser eu não respeito. É por isso que o nosso aparato legal, o nosso sistema legal, ele sempre prevê uma pena para quem não cumpre a lei, certo? Então a nossa lei prevê coisas que você tem que fazer e coisas que você não pode fazer, certo? Por exemplo, não pode matar. E aí o que acontece? Para cada uma dessas que você descumpre, há uma pena. Há uma pena, uma sanção, que pode ser desde uma pena pecuniária, né, uma pena disciplinar, como por exemplo, serviço social, como uma pena pecuniária, quer dizer multa, pagar grana, né, como também pode ser uma pena restritiva de liberdade, né, aí você vai preso, tá certo? Beleza. Agora olha só a número 2, she's crying, she must be sad. Opa, olha a frase que ela diz, ó, ela está chorando, ela deve estar triste. Você viu que bonito o verbo to be sendo usado na forma básica depois do must? Mas penso para você, quando eu digo ela deve estar triste, ela tem obrigação de estar triste? Não. O número 2 não se confunde com o número 1. Todo mundo que chora está triste? Não, né? Não, então o que acontece? Quando eu digo she must be sad, ela deve estar triste, na verdade, o que essa frase aqui está te dizendo? Essa frase, bom, às vezes a pessoa chora de felicidade. Você, gabaritando a prova de inglês do Enem, pode ser que você chore de felicidade. Você, usando o Enem, que agora já tem um novo entendimento dele, né? No começo do curso não tinha saído a notícia ainda. Agora já saiu a notícia enquanto eu estou gravando, que é o Enem realmente passou a ser um exame de seleção. Ele passou a ser um exame classificatório para você entrar numa universidade. Ele não é só um exame de avaliação do ensino médio como era lá em 98 quando ele surgiu. E isso agora virou notícia mesmo, tanto que o Enem não vai mais ser usado para a validação do ensino médio. Ele é um exame classificatório mesmo. E aí você tira uma notaça super alta, você chora de felicidade. Você ganha na loteria sozinho, você chora de felicidade. Você reencontra uma pessoa que você ama que há muito tempo você não via, você chora de felicidade. Então não posso dizer, ela está chorando, ela tem que estar triste. Não. Eu estou fazendo o quê? A partir de um senso comum. É normal a gente associar choro com tristeza. Então, quando eu vejo alguém chorando, a primeira coisa que eu penso não é, nossa, ganhou na loteria. Eu penso, ó, ela deve estar triste. Ela deve estar triste significa que eu estou deduzindo, concorda? Eu deduzo, é uma dedução, eu estou supondo algo. O must é usado para isso também. Eu tenho uma frase na negativa que pode indicar o contrário de uma obrigação, né? You mustn't smoke here. Quando eu digo you mustn't smoke here, não é que você não tem que... você não tem que fumar aqui. É mais forte do que isso. A gente tem gente que fala assim, bom, se o must é deve, o mustn't é não deve. Então a frase you mustn't smoke here significa, você não deve fumar aqui. Não, ele é mais forte do que isso. Ele é o contrário da obrigação. Então cuidado com a interpretação aqui. O contrário da obrigação é uma proibição. Então, dizer you mustn't smoke here significa você não pode fumar aqui. Não pode, é proibido. Então se você está olhando para esse cara e pensando, poxa, então eu posso trocar ele, eu posso trocar esse mustn't por um outro verbo modal que mantém a mesma ideia. Sim, o verbo can't. Essa frase poderia ser tanto you can't smoke here, como you mustn't smoke here, que nos dois casos o sentido é o mesmo. E aí, quando você começa a ter esses insights, você está entendendo a essência dos verbos modais. Quando você começa a substituir um pelo outro e o sentido da frase permanece o mesmo, você está começando a entender esses caras em nível aprofundado. Legal? E aí, por fim, olha só, he must study more to pass. Ele tem que estudar mais para passar. Quando eu digo ele tem que estudar mais para passar,
esse must aqui não é exatamente uma obrigação. Alguém fala pra mim, meu filho quer medicina, tá estudando 4 horas por dia. Eu falo, puxa, ele tem que estudar mais para passar em medicina. Aí o que eu estou dizendo? Eu estou dando, na verdade, um conselho para a pessoa. Então não é só uma obrigação. Na verdade aqui, não estou forçando ninguém a nada. Então nesta frase, o must pode ser usado para dar ideia de conselho ou necessidade. É necessário que ele estude mais para passar. E se pode ser um conselho ou uma necessidade, esse must dessa frase pode ser substituído pelo should, que a gente viu que faz a mesma coisa. Certo? É isso. E aí a gente fica por aqui nessa aula. A gente viu algumas coisas que os verbos modais podem fazer. Na nossa próxima aula ela será bem curtinha. A gente vai ver como usar os verbos modais em outros tempos que eles não existem para depois. Então a próxima aula realmente será curta, é uma aula complementar dessa. E aí depois a gente termina essa sequência de 4 aulas falando dos past modals. Mas daí é outro assunto. Beleza? Bora praticar. Se você precisar, você sabe onde me achar nas redes sociais. E aí eu te direciono para um site estrangeiro, né? Ele vai estar todo em inglês. Na verdade, ele é um site alemão, mas você consegue acessar ele todo em inglês para praticar isso aqui pontualmente, se você quer praticar as estruturas de maneira isolada. Tá certo? É isso? Precisou de mim? Me pergunta lá, me faça perguntas, enfim, solicite as coisas. Claro, dentro de uma solicitação normal, né? E que eu possa lhe atender. Terei prazer em atender vocês. E se eu demorar um pouquinho é só porque a gente atende gente do Brasil inteiro, tá? Mas eu costumo responder todo mundo, e sou eu que respondo, não tem ninguém falando por mim lá. I see you. Bye!